Fala, meus queridos, tudo na paz? Bom, hoje nós vamos estudar o sistema locomotor, dando um foco principal no estudo dos músculos, ok? Para isso vocês podem me acompanhar a partir do livro 14, na página 246. O sistema locomotor, ele, como o próprio nome diz, está associado à locomoção, né? Que é diferente de movimento. Porque uma coisa é nós nos movimentarmos, podemos fazer movimentos externos ao corpo e até mesmo movimentos internos, como por exemplo a circulação sanguínea, os movimentos internos às células, são exemplos de movimento. Mas quando falamos em locomoção, estamos falando realmente em se deslocar, em sair do lugar, né? E nessa função participam elementos como ossos, os próprios músculos, ligamentos, tendões, cartilagens, articulações, certo? Mas hoje o nosso foco principal é o estudo mesmo dos músculos. Os músculos são considerados órgãos, porque como você lembra, né? Órgão é uma estrutura constituída pela associação entre dois ou mais tecidos, certo? E nos músculos nós vamos ter isso. O principal tecido seria o muscular, mas nos músculos nós vamos encontrar também o que? Tecido conjuntivo, tá? Depois a gente vai estar falando sobre essa constituição. Bom, falando um pouco mais sobre músculo, o músculo é verdadeiramente o órgão efetor do movimento. O órgão efetor do movimento. Eles participam também da sustentação do nosso corpo, da proteção. Eles participam de funções fisiológicas como a digestão, a respiração, a circulação, porque existe uma variedade muito grande de músculos, tanto em constituição quanto em funções. Nós vamos ter uma noção disso daí ao estudar os tipos e as características de tecidos musculares, tá? Mas antes, lembrando, né, lá do nosso estudo do primeiro ano, quando vimos lá a embriologia, qual é a origem embriológica do tecido muscular? É no folheto embrionário mesoderme. Você se lembra, né, que tem a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Pois então, a origem do tecido muscular ocorre no folheto mesoderme. E como um tecido que é constituído por uma variedade de células e matriz extracelular, ele tem a sua principal célula, o tecido muscular, que se chama miócito. Célula muscular, e que também pode ser chamada de fibra muscular. Afinal, é normal que as células musculares elas tenham um formato fibroso, ou seja, um formato alongado. Mas cada tecido muscular, que nós vamos estar estudando agora, ele tem fibras musculares, miócitos com características diferentes. Então vamos conhecer um pouquinho sobre eles, tá? Eu quero abordar com vocês assim, ó, o nome do tecido muscular, um exemplo de músculo que representa esse tecido, ou seja, um local do nosso corpo onde encontramos esse tipo de tecido e características do mesmo, certo? Então tá bom. Começando aí pelo tecido muscular liso, se atente aí a colocar o significado dessa sigla, tecido muscular liso. Aqui seria o tecido muscular estriado esquelético e aqui o tecido muscular estriado cardíaco. Então vamos estudar esse aqui primeiro, tecido muscular liso. Da onde vem essa ideia do tecido muscular ser liso ou ser estriado? Isso depende de uma característica que o tecido muscular pode ter devido à forma com que as células organizam, que acaba tendo umas marcações, umas linhas que nós vamos estar chamando de estrias. Então, o tecido muscular pode ou não contar com essas devido à organização das suas células musculares. O tecido muscular é liso porque não possui estrias, tá bom? Exemplo onde encontramos esse tecido. Nos vasos sanguíneos do tipo artérias e veias, vamos encontrar ele lá, o tecido muscular liso. E nas vísceras, ou seja, nos nossos órgãos internos, como os órgãos do sistema digestivo, tipo esôfago, estômago, intestino, nós vamos encontrar. Em órgãos como a bexiga também, ele estará lá presente.
Como são as características desse tecido muscular liso, ou seja, das suas células? Eu quero que nesse momento você olhe para essas imagens aqui, ó, e tente identificar as características que eu descrevi para vocês, certo? Então, esse tecido é composto por células que a gente já se acostuma a chamar nesse momento de fibras, né? Porque eu já tinha adiantado para vocês aqui, ó, fibra muscular. Então, são fibras longas e fusiformes. Ou seja, tem um formato alongado com as extremidades finas. Tem um núcleo por célula e esse núcleo ocupa uma posição central. Então, verifica aí. Não tem estrias, que são essas marcações, é liso, viu? E a contração desse tecido muscular ela é de que tipo? Ó, fique bem atento. Lenta e involuntária. Lenta e involuntária. E aos poucos você vai percebendo que todas essas características entram em contraste com as características dos outros tecidos, para a gente poder estar analisando dessa forma aí comparativa. Muito bem, então vamos verificar se é verdade mesmo. Vamos pegar como exemplo aí uma artéria, quando ela realiza contração e relaxamento para conseguir impulsionar o sangue ao longo do nosso sistema circulatório. A sua contração é lenta e involuntária? Perfeito, né? É dessa forma mesmo. Não depende do nosso controle, da nossa vontade. Próximo tecido, muscular estriado esquelético. Ou seja, esse tecido ele está presente em músculos que estão associados ao nosso esqueleto. Ou seja, junto aos ossos, junto aos ligamentos, aos tendões, tá bom? E aí eu trouxe como exemplo aqui para vocês, poderia ser vários outros, eu só escolhi alguns aqui para ilustrar para a gente a presença desse tecido. Eu escolhi o músculo bíceps, localizado no nosso membro superior, que é o braço. O bíceps é esse músculo que está localizado nessa porção. Ele que é responsável por esse tipo de movimento, o músculo principal nesse tipo de movimento atuante. E temos glúteo, deltoide. Vocês se lembram onde está o deltoide? Aqui, ó, na região do ombro. E o músculo diafragma, o principal da respiração, né? Ele também é desse tipo estriado esquelético. Então, eu fiz questão de colocar para vocês aqui o diafragma, para vocês acertarem questões quando ele for trabalhado. Afinal, muitas pessoas acham que quando o órgão é interno, ele já se enquadra em tecido muscular liso, como é o caso das vísceras. E isso não é verdade. O diafragma é um exemplo de estriado esquelético interno. Como são as suas características? Olha para elas e olha para o desenho. Tenta verificar. Fibras curtas e cilíndricas. Vários núcleos. Onde estão os núcleos? Na porção periférica da célula. Com estrias transversais. Como é a contração desse tipo de músculo? Lembra aí o bíceps, por exemplo? Não é voluntário, não é com a sua vontade que você contrai esse músculo? Pois então, voluntário e rápida. Valeu? Último tipo de tecido muscular é o estriado cardíaco. E não fica difícil de imaginar onde nós vamos encontrar ele, né? Como se chama cardíaco, é apenas no coração. O coração é um órgão complexo, dotado de várias camadas, e uma dessas camadas se chama miocárdio, e ela é composta de tecido muscular. O tecido muscular estriado cardíaco encontra-se no coração, no miocárdio. Olha as características aí. Dá uma olhadinha na figura e tenta entender o contexto. Fibras longas e cilíndricas, presentes um ou dois núcleos em posição central. Então pode ter um ou pode ter dois núcleos. Tem estrias e a contração é rápida e involuntária. Estamos falando do coração, a contração é involuntária. Esse detalhe aqui, disco intercalar, é uma união que existe entre as células musculares para que ocorra o quê? A transmissão do estímulo elétrico gerado ali no marca-passo natural do coração por estímulo do sistema nervoso para que o coração venha a se movimentar, para que as cavidades cardíacas venham a se contrair. Então tem uma união aqui entre as células do coração para que esse estímulo ele seja propagado por todas as células com grande agilidade e o coração venha fazer um movimento único de contração. Então, o que esse disco intercalar faz é distribuir de forma mais rápida o estímulo para a contração das cavidades cardíacas, ok? Bacana, pessoal.
Então esse é o estudo dos tipos de tecidos musculares que existem. Tecido muscular que compõe músculos, que são órgãos pertencentes ao sistema locomotor responsáveis pela nossa locomoção. A locomoção, como eu disse, ela está associada a se movimentar, saindo do lugar, né? Mas também há outras atividades como dança, como a prática de esportes, entre outras várias. Certinho? E esse estudo dos músculos, ele continua no nosso material quando é citado também o que? A unidade de contração dos músculos. A unidade de contração dos músculos é o sarcômero. E ele é composto por proteínas que são responsáveis pela movimentação do músculo. Essas proteínas se chamam actina e miosina. Então, como eu disse, elas compõem o sarcômero. E ao se movimentar, esse sarcômero pode abrir ou fechar, tá? E aí vai estar associado com contração e relaxamento do músculo. Lembrando que para que o músculo contraia é necessário cálcio, basicamente, e energia na forma de ATP, tá bom? E que essa energia ela pode ser obtida pelo músculo de forma aeróbica, com consumo de oxigênio, ou de forma anaeróbica, na ausência de oxigênio. A forma aeróbica, que consome oxigênio, se envolve com o metabolismo energético do tipo respiração celular, aquele que tem a participação da organela mitocôndria. Já o metabolismo anaeróbico seria a fermentação lática. Essa não envolve a participação da organela mitocôndria e é realizada pelo músculo basicamente quando se requer uma quantidade de energia muito maior do que o músculo está acostumado. Nesse momento, o músculo acaba sendo fadigado porque essa fermentação lática ela gera um resíduo para o músculo que é o ácido lático. E esse ácido lático, presente na estrutura do tecido muscular, acaba causando aí dores. São as famosas dores que se sente quando se exagera numa atividade física, tanto em intensidade quanto em duração. Outra coisa que a gente ainda comenta nesse estudo aqui com vocês, que aí eu quero que vocês façam isso para mim como atividade para casa, é o que? A comparação entre as fibras musculares branca e vermelha. Eu quero que vocês vão atrás de registrar isso aí para mim. Qual é a diferença entre fibra branca e fibra vermelha, hein? A gente vai discutir isso no dia do nosso plantão, tá bom? Então vão atrás dessas informações, por favor. Mas já vou adiantando que uma coisa que você vai encontrar na diferença dessas fibras é que os músculos, se a gente considerar uma pessoa sedentária, que não é especialista em uma determinada prática esportiva, no seu músculo ela tem basicamente a mesma quantidade de fibras brancas e de vermelhas, as mesmas concentrações dessas fibras. Mas quando uma pessoa se especializa numa atividade física, como por exemplo um maratonista ou então um velocista, qual a diferença entre esses dois? O velocista ele participa da corrida dos 100 metros, onde o que se envolve ali é a velocidade com que ele vai atingir para ser vitorioso na prova. E temos também o maratonista que percorre grandes distâncias e o que vai ser determinante para ele ser vitorioso na prova dele é a duração, é a resistência dos seus músculos, né? Então cada um desses atletas vai ter uma maior concentração de fibras no músculo do que de outra fibra. Bom, no caso do velocista, aí como o famoso Usain Bolt, no caso ele é o de 100 metros, né? O tipo de fibra que concentra no seu músculo é a fibra branca, enquanto no maratonista, que vai percorrer 400 metros ou então quilômetros, o tipo de fibra que concentra nele é a fibra vermelha. Mas por que será, hein? Então você vai buscar isso aí e a gente vai discutir no plantão, tá bom? E as atividades estão postadas aí e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.